5, versículos do 15 ao 20, começando no 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E oremos. Nosso grandioso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra, ao Senhor e pela pregação da mesma, por habitarmos em um país que se entrega pela liberdade. Pedimos, Senhor, o Senhor Pastor Roberto, para que nos traga mais uma vez a palavra do Senhor de forma clara e sucinta, e que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas cumpridores da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos sentar essa noite e mantendo nossas Bíblias abertas para o texto que acabamos de ler em Efésios, capítulo 5. Eu quero hoje falar sobre o tema ação de graças. Ação de graças. Na quinta-feira passada, nos Estados Unidos, foi celebrado o Dia de Ação de Graças. Esse dia, o Dia de Ação de Graças, é uma festividade, um feriado, inclusive, muito importante. É mais importante do que o Natal, Ano Novo, Páscoa. É a celebração principal no calendário norte-americano, o Dia de Ação de Graças. Hoje, grande parte das pessoas que comemoram esse dia, eles o fazem sem nenhum sentimento original a como que veio a ser instituído, como veio a ser celebrado o Dia de Ação de Graças. Assim como no Brasil, muitas vezes, a maioria das pessoas celebram o Natal e muita gente nem sabe que se trata do nascimento de Cristo. A gente pensa que é um feriado qualquer, é uma questão de dar presente, comer peru e ter festa e aquela coisa toda. E não se dão conta do que está sendo celebrado. É verdade que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, é verdade que ele provavelmente nasceu no meio do ano e não no final do ano. É verdade que o Natal que está chegando aí, né? Inclusive falta um mês, não é isso? Hoje é dia 25 de novembro. O Natal, a data do Natal, ele coincide com muitos festivais que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas quando nós celebramos, quando é celebrado o Natal, não se tem mais em vista festivais pagãos a ver com o sol ou a época do ano ou nada disso. Mas celebramos o Natal para a natalidade, o nascimento de Cristo. Muita gente não perdeu a visão disso, assim como a Páscoa. Muita gente pensa que Páscoa vem com coelhinho, chocolate e ovos e coisas desse tipo. Nada a ver, a Páscoa nada a ver com isso. Mas nos Estados Unidos é a mesma coisa, o Dia da Ação de Graças se tornou um feriado. Secularmente um feriado, as pessoas não trabalham, não estudam. Tipicamente as pessoas viajam para ficar com família ou recebem famílias, eles comem uma refeição. E interessante que nos Estados Unidos o peru não é um prato natalino, é um prato no Dia de Ação de Graças, ou seja, é um prato que você come na quinta-feira passada. No Natal você não come peru. Tipicamente não se come peru no Natal lá. Você come peru na terceira quinta-feira do mês de novembro, quando é celebrado o Dia de Ação de Graças. Mas de onde veio esse Dia de Ação de Graças? Bom, tudo começou com os peregrinos que saíram da Inglaterra. Naquela época, 1600 e tralalá em diante, havia grande perseguição ao cristianismo verdadeiro, à liberdade cristã na Europa. E as pessoas foram fugindo do sul da Europa, Espanha, Itália especialmente, onde tinha Roma, que era o centro dessa perseguição toda, e Espanha também eram centros muito fortes da Inquisição, e as pessoas foram subindo. Então os últimos bastiões foram a Alemanha, por último a Holanda, mas por último foi a Inglaterra, que fica lá no outro lado do Canal da Mancha, separado do continente. Mas a perseguição chegou lá, e o que aconteceu foram que
grupos de pessoas começaram a ir para um novo mundo sendo a América do Norte. E 3 navios saíram de lá, os 3 primeiros, e chegaram no que hoje é conhecido como os Estados Unidos. Lá não tinha nada, era uma terra que já tinha habitantes, havia os índios norte-americanos, já habitavam lá, tinham a sua estrutura, as suas aldeias, enfim, tinha a vida lá. E eles chegaram sem estrutura nenhuma, apenas os navios e as pessoas, a grande maioria, 99%, eram crentes, buscando liberdade religiosa, fugindo da perseguição religiosa da Europa. E quando chegaram lá, tiveram que começar do zero. Houve alguns problemas, o primeiro inverno foi muito difícil, muitos morreram, porque não deu tempo do que eles plantaram nascer, e inclusive diz a história que os índios ajudaram, foram mútuos, levaram alimentos para eles e aquela coisa toda, mas enfim. Então, o primeiro dia da ação de graças foi justamente isso, quando estiveram celebrando e agradeceram a Deus o que havia acontecido. Lembre-se disso. Quando celebraram o primeiro dia da ação de graças, a coisa não estava muito bonita, não. Havia muita dificuldade, muitos obstáculos, mas eles celebraram e comemoraram e ficou instituído como dia de ação de graças, que é celebrado até hoje como festival ou festividade principal dos Estados Unidos. Estava, claro, seguindo um preceito bíblico, um princípio bíblico que nós devemos também adotar pessoalmente e frequentemente. Um dia de ação de graças. Nós lemos o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado, nós temos que observar e ver com sabedoria, com prudência, como estamos andando. Não como nécios, mas como sábios. Então ele fala 2 vezes sobre sabedoria. Ele fala, vede prudentemente como andais. Depois ele fala, não como nécios, mas como sábios. E versículo 17, por isso não sejais insensatos. Então, em 3 versículos, existem 4 menções sobre sabedoria, sobre prudência, sobre tolice, sobre você ser sábio e proceder de forma sábia. E depois de falar tudo isso, no versículo 20, ele começa a dizer como que fazemos isso. Ele diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo. Dando sempre graças por tudo. Muito interessante porque fala quando devemos fazer isso. Sempre. Pastor, quando que eu devo dar graças? Sempre. Mas também nos fala sobre o quê? E aqui está dizendo que é sobre tudo. Então devemos ter ação de graças sempre e para tudo. Sempre e para tudo. Deixa muita coisa fora desse sempre e para tudo. Essa palavra dando graças, que nós lemos aqui, dando sempre graças. Bom, esse sempre aí, no original, essa palavra sempre, ela vem depois do graças, porque a palavra dando graças é uma palavra só, e o sempre vem depois. E dando graça, ou dar graças, no grego em que foi escrito, é a palavra eucaristel. A Igreja Católica usa esse termo eucaristo, ou eucaristia, se referindo à hóstia durante o sacramento eu não sei qual o nome que eles chamam, mas o sacramento lá que você come o pão e o vinho, aquela coisa toda, eles chamam aqueles de eucaristia. Pois bem, vem essa palavra aqui que é eucaristel, e eucaristel significa, literalmente, boa graça. Eu quer dizer bom, ou algo bom, algo positivo, tá? E carisma vem de graça. Então, eucaristia, eucaristel, fala a boa graça. Você está dando boa graça. Só que é um adjetivo. Então, isso daqui, ação de graças, é como se fosse um adjetivo, só que na forma verbal no português, que está literalmente ação de graças. Ação. Ação envolve fazer alguma coisa. Não se chama ação de graças à toa. Não é pensamento de graças, é ação de graças. É a gente fazer alguma coisa, é ter um respaldo concreto em nossa vida como resultado da gratidão que nós temos pelo que Deus tem feito por nós. Ou seja, dar graças
ação de graças, literalmente, é gratidão em ação. O que você está fazendo? Como que a gratidão está se manifestando na sua vida? Porque você ser grato, mas aquilo não tem impacto nenhum. Se aquela gratidão não faz diferença nenhuma na sua vida, então, como disse Tiago, fé sem obras é o quê? Morta. E eu vou parafrasear aqui Tiago um pouquinho e emprestar nessa frase e dizer: gratidão sem obras, gratidão sem ação é morta. Do que adianta você ser grato se aquela gratidão que você tem não gera ou proporciona ou faz diferença alguma na sua vida? É morta, é inconsequente, é inútil. Então não há como a gente andar sabiamente, é isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios 5, não tem como a gente andar, viver, proceder sabiamente sem que haja ação de graça, sem que haja gratidão em nossas vidas, e não apenas uma gratidão acadêmica, uma gratidão platônica, uma gratidão teórica. Ação de graças é quando existe uma gratidão prática, uma gratidão concreta e real, tangível, observável, que ocorre em nossas vidas em função e resultado da nossa gratidão. Então hoje eu queria rapidamente ver alguns pontos importantes sobre o impacto que ação de graças ou gratidão tem em nossas vidas. Abra suas Bíblias, por favor, para Filipenses capítulo 4 esta noite. Eu quero ver algo muito importante sobre a gratidão, sobre a ação de graças em nossas vidas. Ou melhor ainda, eu quero ver essa noite o que a falta de ação de graças faz. Como que a falta de ação de graças impacta nossas vidas. E Filipenses 4, e no capítulo 6, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com o quê? Com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja bem, a primeira coisa que impacta a falta de ação de graças ou a falta de gratidão é que a falta de gratidão ela traz falta de paz. A pessoa ingrata, ela não tem paz. É o que diz aqui. O versículo 6 começa: não estejais inquietos. Essa palavra inquieto quer dizer você está aperreado, você não está em paz, você está, digamos assim, paz é você ter serenidade, paz é um copo d'água, a temperatura ambiente. Está vendo aqui esse copo? A água está quietinha. Agora, se eu colocar essa água aqui numa panela e colocar no forno, o que vai acontecer no forno, no fogo, ela vai começar a esquentar e ferver, ela vai estar o quê? Borbulhando. Ela vai estar inquieta. É esse tipo de inquietação que está falando. Não estejais inquietos. Muitas vezes a gente fica borbulhando. Por quê? Porque nós não temos paz. E essa paz, por incrível que pareça, é um resultado, essa falta de paz, por incrível que pareça, é um resultado da falta de gratidão, é um resultado da falta de ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes do quê? Antes de você estar inquieto, antes de você e eu ficarmos borbulhando, aperreados, preocupados, antes disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, quando a gente ora a Deus, e a gente entrega a Deus, a gente busca a Deus com súplicas, com petições e ação de graças. Quando a gente ora, nós nunca devemos ir para Deus com uma lista bem muito grande das coisas que eu quero. Deus, aqui está na lista. Não. Tem que ter, sabe o que também no meio? Ação de graças. Antes de pedir algo a Deus, que tal a gente passar um tempo agradecendo a Deus? Tomando estoque da nossa vida. Eu falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã, lá na igreja, lá na sombra. Você está... Quem já deu uma topada num pé de mesa com o dedinho do pé?
Não é bom? Não dá vontade de louvar a Deus? Então, pois é. Mas sabe uma coisa? A gente pode ser grato a Deus. Um, porque temos mesa, para dar uma topada. E dois, porque temos um dedinho no pé e temos um pé no dedinho. Tem muita gente que não tem dedinho, nem pé, nem perna. Então, a gente tem que, antes de pedir nada a Deus, tomar estoque. E ter um período de ação de graças, de reconhecimento, de gratidão. E quando a gente começa a colocar na perspectiva tudo que Deus tem proporcionado para a gente, e a gente compara isso com o que a gente merece, a coisa muda de figura. Mas aqui fala sobre estar inquieto, e inquieto no versículo 6 é o oposto ao que tem no versículo 7. E a paz de Deus. O versículo 6 começa, não estejais inquietos. E o versículo seguinte começa, mas a paz de Deus. Então a escolha é essa, nós podemos ter a paz de Deus ou a inquietação. O que fica entre a inquietação e a paz de Deus é justamente oração, súplica, com ação de graças. É o que está dizendo, com ação de graças. Você pode orar e suplicar e fazer suas petições, mas se não for com ação de graças, então aquela paz de Deus vai ficar distante e nós vamos ficar só com a inquietação do nosso coração, da nossa mente. É interessante que fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, ou seja, vai guardar as suas emoções, vai guardar a sua mente, vai te proteger, vai te guardar. Você vai ter paz, você vai ter serenidade na sua vida. Por quê? Porque você está tendo ação de graças, você está sendo grato a Deus. E quando nós somos gratos a Deus, o que acontece é que a paz de Deus vem e reina. Porque quando você começa a pensar quantas coisas Deus fez para você, quantas coisas Deus tem proporcionado, cuidado de você, tudo que Deus tem feito, aquilo lhe ajuda a olhar para frente com olhos diferentes. Você começa a perceber que já enfrentou talvez situações piores do que essa. Situações diversas. E Deus foi fiel. Agora, a pessoa ingrata, ela nunca tem paz. Nunca tem paz, está sempre inquieta. Porque nunca está reconhecendo, nunca está homologando, nunca está catalogando, nunca está se lembrando, nunca está dando ação de graças a Deus. E tudo que Deus faz, passa batido. E isso gera falta de paz. Lá em Isaías, versículo 6 de Isaías 9, fala assim, esse versículo que é muito bom para você citar para um testemunho de Jeová. Eu citei isso outro dia para a pessoa ficou assim, engasgou todinha, eu tenho até pena. Mas é o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu li isso aqui para dizer para você que Jesus Cristo é chamado de o Príncipe da paz. Você quer ter a paz de Deus? Então você tem que estar com o Príncipe da paz. Sim, pastor, o que tem o testemunho de Jeová a ver com isso? Bom, o testemunho de Jeová não acredita que Cristo é Deus. Não, Deus Pai é uma coisa, Jesus é outra coisa, Jesus não é Deus. Aí você lê aqui e fala, porque o menino nos nasceu. Está falando de quem aqui, gente? Quem é esse menino que nos nasceu? Jesus. Um filho se nos deu. Que filho foi nos dado? Jesus. E o seu principado estará sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro. Qual é o terceiro nome dele aqui? Deus forte. Qual vai ser o nome de Cristo? Deus forte. Qual é o próximo? Pai da eternidade. Por isso você lê isso aqui para um testemunho de Jeová e fica todo engasgado, não sabe nem o que... Gente, Jesus Cristo e o Pai são um. Não está na Bíblia. A Bíblia, isso aqui é um bônus, tá? Se você pegar a Bíblia do testemunho de Jeová, eles mudam muita coisa, especialmente João capítulo 1, versículo 1, eles mudam. Isso aqui esqueceram de mudar. Aí o bom é que você pega a Bíblia deles e fala, abra Isaías 9,6 e você leia. Aí ele lê, quando chega aqui ele engasga. Leia. Ele não... Dá dó. Qualquer dia eu vou filmar e passar aqui para você ver. Vamos voltar para a mensagem? Vamos voltar para a mensagem. Então veja bem,
Para a gente ter essa paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento quer dizer o seguinte: você não vai entender como que, apesar das circunstâncias, você vai ter paz. É uma paz que excede o entendimento. É incompreensível como alguém pode estar em tal situação e ainda ter paz. Essa é a paz de Deus. É uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz que vem de dentro para fora. É a paz de Deus. A paz que vem do príncipe da paz. Então devemos que sempre estar demonstrando gratidão, ação de graças, porque isso gera paz. Isso gera paz. Olha para Colossenses 3. Vamos ver outra coisa aqui que a falta de ação de graças proporciona. Acho que é tão importante termos ação de graças. É tão importante termos gratidão. Primeiro porque falta de gratidão dá falta de paz. E falta de gratidão gera ociedade. Mas o que é ociedade? Ociedade é quando você fica ocioso, você não faz nada. Você fica improdutivo, você fica infrutífero. Olha o que fala Colossenses 3 e o versículo 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mais uma vez, dando o quê? Graças. Aqui está falando sobre ação de graças. Mais uma vez, essa palavra, Eucaristel. É a gente dar graças, é a gente ter ação de graças. Agora, note aqui, começa assim. E quanto, ou seja, o quanto tanto, seja lá o que for, que fizerdes por palavra ou por obras, ou seja, o que você falar ou fizer, seja lá o que for, tudo que você falar, tudo que você fizer, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus. Dando ação de graças para Deus. Fazendo a sua vontade, a vontade de Deus, Deus sempre se mostra fiel e presente. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus sempre se mostra fiel e Deus sempre se mostra presente. Deus é o motivo do nosso êxito. Deus é o motivo que nós temos feito, seja lá o que for. Aqui fala, quanto fizerdes, ou seja, tudo aquilo que você fizer, seja lá o que for, devemos fazer isso sempre olhando para Deus e dando graças, ação de graças a Deus, pelo aquilo que fizemos, por aquilo que falamos. Muitas pessoas são ingratas, porque o que acontece é o seguinte, essas pessoas não fazem nada para Deus, só fazem para si próprios. Eu faço para mim, para Deus eu não faço nada, para mim eu faço qualquer coisa. Para mim eu não meço despesa, para mim eu não meço recurso, para mim eu não meço nada. Se for para mim, não tem limite de nada. Para Deus, não, tem que ver, né? Se eu tiver tempo, vontade, se não estiver chovendo, se não estiver ventando, se não tiver muito bandido na rua, se não tiver... Aí, qualquer coisa serve para a gente tirar o corpinho fora. Pronto, mas tem muita gente que vive assim. Raramente fazem alguma coisa para Deus. Consequentemente, eles não podem dar graças a Deus por nada que fazem para Deus, porque eles não fazem nada para Deus. Então, como eles não fazem nada para Deus, Deus não age como Deus gostaria e poderia agir. E como Deus não age, então essas pessoas não veem motivo para serem gratas. Afinal, fui eu que fiz. Já tiveram pessoas que agraciaram nossa presença aqui nessa igreja, não estão mais aqui, que dizem coisas do tipo, tudo que eu tenho, fui eu. Quando eu e muitas pessoas aqui sabemos que não foi nada, que foi Deus que abençoou. Só que a pessoa não enxerga isso com gratidão. E quando a pessoa não enxerga isso com gratidão, tudo que ela faz e tudo que ela fala, ela não dá graças a Deus, ela começa a dar graças, sabe a quem? A si. A pessoa começa a achar que foi ele que fez. A pessoa começa a achar que foi ela, foi pela a força e o poder dele que eles fizeram ou falaram ou fizeram fazer acontecer. Ao invés de dar graças, ação de graças a Deus, eles literalmente rendem graças a si mesmos. Muito triste isso. Isso é ingratidão e esse tipo de ingratidão gera ociedade. Quem pensa assim
Quem age assim não faz nada para Deus. E usando a psicologia reversa, quem faz nada para Deus é porque é pouco grato. É pouco grato pelo que Deus tem feito na vida daquela pessoa. Então, pouca gratidão, ou nenhuma gratidão, uma ausência de ação de graças vai gerar ociedade. Infrutífero vai ficar a pessoa que assim pensa, que assim age. Olhe comigo para Colossenses capítulo 2. Estamos vendo aqui o resultado que falta de ação de graças, falta de gratidão tem na vida. Colossenses 2,6 fala assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em o quê? Ação de graças. Abundando. Abundando quer dizer transbordando, sobrando, tendo mais o suficiente para encher e sobrar. Abundando em ação de graça. Falta de gratidão reflete um abandono de Cristo. Não é que Cristo abandona a gente, não. É quando a gente abandona Cristo. Aqui diz assim, ó, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, você não foi salvo? Fui, então ande como salvo. Jesus não pagou seus pecados? Pagou. Então viva, ande como se isso fosse verdade. E quando a gente anda e a nossa vida não reflete, a nossa vida não tem ações de graça, quando a nossa vida não tem ações de gratidão, quando a nossa vida não reflete a gratidão de forma clara, visível, quando a nossa gratidão não é evidenciada no nosso andar, alguma coisa está errada. É que Paulo fala aqui, como pois, como? Da mesma forma, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ele não foi bom para lhe salvar? Foi. Então ande em gratidão. Abundando em ação de graças. Muito bom ser salvo. É maravilhoso ser salvo. Mas e que tal então a nossa vida refletir isso? Nossas ações refletir a gratidão pelo que Cristo fez por nós. Esse abandono por nossa parte é quando nós não fazemos a ligação entre o que temos, não fazemos a ligação entre o que somos, nós não fazemos a ligação com aquilo que Deus nos deu, nos proporcionou, com quem nos proporcionou. O fato que eu sou salvo é porque eu aceitei Cristo, mas você não está ligando ao que Cristo fez por você. Se o nosso foco da nossa salvação é porque eu criei, está tudo errado. Porque nós só podemos crer porque Deus nos deu fé. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Olha, vocês são salvos pela graça por meio da fé, mas a fé não é sua. Até a fé para a gente ser salvo foi Deus que deu. Está entendendo? Não existe glória, crédito, mérito nenhum em nossa salvação para a gente. Não tem. Não, mas eu tive fé. E essa fé veio de onde? Foi Deus que deu. Ele deu o seu Filho, Ele deu sua graça, Ele deu fé para que a gente pudesse crer na graça do seu Filho. E nós perdemos esse elo, essa ligação. E é isso que gera ingratidão. E essa ingratidão gera um abandono, uma desassociação com a fonte. Nós não mais somos gratos, e por não ser mais grato, então aquilo é algo que está distante e fora da minha vida, do meu raciocínio, do meu andar. Por isso que está escrito aqui, como pois recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Não foi ele que salvou, foi. Então ande como tal. Que a sua vida, que o seu andar reflita Cristo na sua vida.
E quando Cristo não é refletido na sua vida, quando não existem essas ações de graça, essa evidência de gratidão, é porque nós estamos num processo de abandono de Cristo. Entenda? A gente pode abandonar Cristo, mas se você é salvo, Cristo nunca lhe abandonará. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Cristo não vai nos abandonar. Mas muitos abandonam a Cristo. Por quê? Porque não tem gratidão. Porque não tem ação de graças em suas vidas. Muitas pessoas recebem alegremente a salvação, mas param por aí. Para alguns isso basta. Já está bom. Eu só queria isso mesmo, Paulo. Eu só queria ser salvo do inferno. Para mim está bom. Jesus contou uma parábola sobre isso. Lá em Lucas 8, e versículo 12, está explicando a parábola do semeador. Versículo 11 de Lucas 12, de Lucas 8. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem um diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles recebem, são salvos, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Eles aceitam salvação. Sou salvo, glória a Deus. Aceitei Jesus, estou caminho do céu. Vem a tentação. Abandonam Cristo. Veja bem. Eles são salvos e continuam salvos, porque a salvação não se perde. Que vida eterna é essa que é eterna até acabar? Então não é eterna. O que acontece é que aqui fala, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da tentação se desviam. Não fala que se perdem, se desviam. Recebem com alegria. Oh, coisa boa ser salvo. Mas chega a tentação, eles caem, se desviam. Obrigado, Jesus, por me salvar. A gente se vê lá no céu. Ok. Você vai ver Jesus no tribunal de Cristo. Vai ter que prestar contas da sua vida, das tentações e dos desvios, tudinho. Para perder galardão e receber o que você fez no corpo. Jesus falou lá em Apocalipse: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Se desviam. Por causa do quê? Da tentação, do pecado. Aí continua. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Outro grupo que aceitou com alegria. Eba! Mas depois vieram os cuidados do mundo, as riquezas, aquela coisa toda. Resultado é que não dão fruto com perfeição. Só dá um pouquinho de fruto. E falha. Isso daqui sabe o que é? Falta de gratidão. O que gera esse abandono, o que gera esse tipo de coisa que Jesus exemplificou na parábola do semeador, é justamente falta de ação de graças. Falta de gratidão. Qualquer coisa, só desvia, fica infrutífero. Todos esses aqui não deram fruto, não foram gratos e não vem motivo para ser grato. Eles não veem motivo. Eles podem falar que tem, mas é de boca para fora, porque no fundo do coração, eles não têm gratidão, porque se tivesse gratidão, não se desviavam nem ficavam infrutíferos. Sabe o que fica infrutífero? É você não ter ações de graça. É você não ter fruto, é você não ter obra, é você não ter ação, é você não ter evidência que reflete a sua gratidão. Isso que fica infrutífero. Por quê? Porque não são gratos. Sabe o que é mais triste? Até um cão, um cachorro, é grato. Às vezes,
Deus me traz convicção no coração. Lá em casa estamos com 4 cachorros. 4. Até quando, irmão? Mas, geralmente é 3, nós estamos com hóspede. 4. 2 enormes e 2 miniaturas. E eu tenho uma vida muito corrida, muito atarefada. Eu, francamente, não tenho tempo. Eu gostaria de ter tempo para meus cachorros, sair para passear com eles. E eu não tenho tempo para isso. Mas de vez em quando eu estou sentado, lendo, estudando, trabalhando. Aí vem uma das pequenininhas, se eu perceber, dá um pulo e senta no meu colo e fica lá. E fala assim, eu trato com tanto desprezo essa cachorra. Tanto descuido. Não alimento ela, não dou chute nela, nada disso, gente. Mas assim, eu não tenho aquela... Mas a chance que eu paro um instante, ela vem, pulo no meu colo e fica lá balançando ó, o rabo dela e fica lá. Como se eu fosse a pessoa mais... Aliás, reconhecendo que eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ingratidão, gente. Os meus cachorros grandes chegam em casa, a maior festa, ela late pra cá, pra lá. Gente, tem dia que eu nem olho, nem falo com elas, que eu não tenho tempo. Mas quando eu chego perto, é uma festa. Gratidão. E o ser humano que supostamente tem mais aqui em cima, temos uma capacidade de sermos ingratos com o nosso Deus. Impressionante. Mas acontece. Se não há ação de graça, se não há frutos de gratidão, é porque não tem ou não há reconhecimento do que Deus fez e faz em nossas vidas. Se não tem ação, evidência de gratidão, é porque não há reconhecimento. Simples. Porque se houvesse reconhecimento, haveria ações de graça. Haveriam obras de graça. Haveria evidência. Haveria manifestação. Como com o meu cachorrinho. Olha comigo para 2 Timóteo capítulo 3. A Bíblia fala, como nós vamos ver aqui, que falta de gratidão é uma marca patente dos últimos dias em que estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, nós temos o apóstolo Paulo falando para Timóteo, falando com ele como é que vai ser os últimos dias. E diz assim o versículo 1 de 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso. Paulo falou a Timóteo o seguinte, sabe disso. O quê? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Qual é o próximo que fala? Ingratos. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o quê? Afasta-te. Aqui Paulo está falando para Timóteo como é que vai ser nos últimos dias. Nos últimos dias vai ter tempos trabalhosos e no meio desse repertório infeliz tem o quê? Ingratidão. Nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, difíceis. E uma das coisas é a ingratidão. A ingratidão, a falta de ação de graças é uma marca patente dos últimos dias. E acredite, nós estamos vivendo nos últimos dias. Ingratidão está pipocando, aumentando, se espalhando por aí afora. E note que termina com a ordem da gente se afastar de tais pessoas, que inclui os ingratos. Por quê? Porque todas estas coisas, incluindo a ingratidão, elas são contagiosas. Você começa a andar como morcego, você vai dormir de cabeça para baixo, gente. Você começa a ter comunhão, passar tempo junto, conviver com pessoas assim, você vai se tornar como um deles. As pessoas com que você anda,
com que você passa tempo, com que você tem comunhão, vão lhe afetar muitíssimo mais do que os livros que você lê, as mensagens que você ouve. O impacto vai ser muito maior, porque isso daqui é contagioso. Por isso que Deus fala no final, pessoas assim, cai fora, se afaste. Você começa a andar com pessoas ingratas, mais cedo ou mais tarde você vai começar a ser ingrato também. Pais, se vocês, pais e mães, são ingratos, os seus filhos serão ingratos. Afasta-te, cai fora. Ingratidão faz parte dos tempos trabalhosos. Eu vou dizer por quê que ingratidão, como todas essas coisas, fazem parte dos tempos trabalhosos, mas ingratidão especificamente, eu tenho experiência em primeira mão nisso. É muito trabalhoso e difícil lidar com pessoas ingratas. Por quê? Por mais que você faça para essas pessoas, por mais que você proporcione por essas pessoas, por mais que Deus haja por essas pessoas, por serem ingratas, elas não vão reconhecer isso nunca. E como não vão reconhecer aquele amor, aquele afeto, aquele carinho, aquele esforço, aquele sacrifício, tudo que se faz, passa batido. Passou por cima da cabeça, só, a pessoa nem sente o cheiro. Não percebe. Não tem efeito, não tem impacto nenhum. Não há gratidão. Você faz tudo por alguém, Deus faz tudo por alguém, a pessoa, fez porque quis. Eu não pedi. O que tal os filhos que, você é mãe, você é pai, você tem que fazer isso. Eu só tive 2 filhas, mas nenhuma das 2 nunca falou e que eu saiba, nunca pensou isso. Não, você fez porque você tem que fazer, que você é pai, é obrigação sua. A obrigação é minha. Se minha filha dissesse isso. Nunca disseram, não na minha cara. Tem obrigação, é? Ingratidão gera tempos trabalhosos. É como aquele adolescente mimado. O pai gasta uma fortuna, manda ele para Disney. Aí ele volta de Disney, cheio de gratidão. Que nada. Sem um pingo de gratidão e reconhecimento. Tem muita gente assim. O pai, a mãe sacrifica, paga a escola, paga inglês, paga, sei lá o que mais paga hoje em dia. Gratidão nenhuma. O sacrifício foi em vão. Sabe o que é isso? Tempos trabalhosos. Nos últimos dias é isso. Deus, aqui na igreja, nos últimos 13 anos, 14 anos, eu não sei quantas pessoas vieram para a igreja, problema de saúde, desempregado, problema financeiro, problema com o filho, problema com o marido, com a marida, problema com... Deus deu a solução, Deus resolveu o problema, Deus trouxe cura, conseguiu resultado. Onde que eles estão? Quem sabe? Estão no mundo aí por aí, quem sabe é que estão. Sabe o que é isso? Falta de gratidão. Não há uma evidência da gratidão pelo que Deus fez por eles. No mínimo pensou assim, isso tudo bem, não foi Deus não, fui eu. Foram os meus contatos. Eu consegui falar com fulano, que disse com ciclano, que conseguia não sei o quê, que pegando... Eles dão ação de graças a si mesmos. Sabe o que é isso? Tempos trabalhosos, fica difícil. Por mais que você faça com uma pessoa ingrata, nada vai ter efeito. Nada. Todo o amor que Deus derrama naquela pessoa, toda a graça e misericórdia que Deus derrama naquela pessoa,
efeito zero. Por quê? Pessoa ingrata, ela não reconhece. É a mesma coisa que fazer, não fazer, tanto faz como tanto faz. Tempos trabalhosos. Paulo aqui está dizendo justamente isso. O amor de Deus, o amor dos outros, passa batido e despercebido na vida de pessoas assim. Última coisa essa noite, abra comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos terminar com isso, inclusive eu usei esse versículo de manhã também, quem estava lá de manhã, aguente firme. Gratidão faz parte integral da vida cristã. Não tem como você ter uma vida cristã correta perante Deus sem ter ação de graças. É impossível. Olha o que fala aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo o quê? Dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para quem? Para convosco. Pastor, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu também não, mas eu sei de uma. Ele quer que você dê graças a Deus por tudo. Está aqui, disse aqui, ó. Esta é a vontade de Deus para convosco. Deus quer que eu e você demos graças por tudo. Por tudo. É o que Deus quer, a vontade dele, explícita aqui. O versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos lá no nosso texto de hoje, lá em Efésios 5:20. Efésios 5:20 fala, dando sempre graças por tudo. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Note que não está dizendo aqui, ó, dai graças, em tudo dai graças quando você estiver numa boa. Não, em tudo. Inclusive quando você topa o seu dedinho no pé da mesa, dê graças a Deus também. Em tudo. Não é só quando tem coisa boa, ou quando você está contente e feliz. Não. Em tudo, dê graças a Deus. Mas pastor, eu perdi o emprego. Dê graças a Deus que você teve emprego para perder. Tem gente que queria ter emprego para poder perdê-lo. Mas nem isso tem. Nem emprego tem para perder. Dê graças a Deus. Ah, pastor, minha saúde não está tão boa. Mas dê graças a Deus que você tem saúde. Muita gente que não tinha saúde para perder. Você pelo menos tinha saúde para perder. Em tudo dê graças a Deus. No bem, no mal, no frio, no calor, na chuva, no sol. Dê graças a Deus por tudo. Em tudo, por tudo, em todo o tempo. Porque essa é a vontade de Deus. Em tudo, dê graças. É a vontade de Deus. Ah, mas não entendo. Não tem que entender, tem que obedecer. E quando a gente obedece, você vai ver que a ação de graça vai brotar de você dar graça. Quando você dá graça, você sente gratidão. Muita gente quer fazer o contrário. Não, pastor, quando eu senti gratidão, aí eu dou graças. Gente, com Deus funciona ao contrário. Com Deus funciona ao contrário. Salmo 111, versículo 10 fala assim: bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Quer ter bom entendimento? Obedeça. A gente não, a gente que eu quero entender para obedecer. Deus fala, não, ao contrário, obedeça para entender. A gente quer ter gratidão para a ação de graças. Deus fala, não, dê ação de graças para ter gratidão. A gente quer ser abençoado para depois dizimar. Deus fala, não, dizime, que a bênção vem depois. O meu caminho não são os seus caminhos, meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Quando você quer aplicar pensamento humano no raciocínio de Deus, não funciona. Não funciona. Quer sentir gratidão? Dê graças em tudo. Pastor, eu perdi o emprego.
Louvado seja Deus. Como é que é, pastor? Pastor, meu cartão aí está estourado. Louvado seja Deus, não vai estourar mais. Porque já foi cancelado já cancelaram lá. Você vai na maquininha, a moça fala, mandou eu pegar o cartão aqui e cortar no meio. Pronto. De graças a Deus. De graças a Deus. Pastor, o médico falou que eu tenho 2 semanas para viver, eu vou morrer. Louvado seja Deus. Você não quer ver Cristo? Daqui a 2 semanas você vai ver Cristo. Não, já não está querendo ver Cristo assim, né? Gente, em tudo. Quando a gente dá graças por todas as coisas, em todas as circunstâncias, você vai perceber que misteriosamente você vai começar a sentir uma sensação que você nunca sentiu antes, talvez. É um comichão lá no fundo do coração, chamado gratidão. Agora, quem nunca dá graças a Deus, quem só reclama, que só murmura, que só acha que Deus tem que fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais, não reconhece nada que Deus faz, essa pessoa não sabe o que é sentir gratidão. Não faz a mínima ideia. A receita está aqui, ó. Em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. E nos últimos dias haverá uma epidemia de ingratos. Por quê? Porque ninguém está dando graças a Deus. Ninguém está dando ação de graças. Ninguém está reconhecendo o que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Isso faz a sensação, o sentimento de gratidão fazer assim, ó. Aí começa o ciclo vicioso, que vai acabar com você louvando a si mesmo. Você batendo nas suas costas, você dependendo de você se exaltando, você se achando, você se colocando acima de Deus, que é exatamente o que quem fez? O que Lúcifer fez. E de Lúcifer ele virou Satanás. Ele falou, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis fazer o papel de Deus. E Deus falou, o papel de Deus faço eu. Eu não quero você se colocar no lugar de Deus, decidindo o que é certo e errado, decidindo a quem você vai dar graça a si mesmo. Quer fazer, faça. Para mim, não vai afetar em nada. Mas para destruir a sua vida. Destruiu um dos seres angelicais mais poderosos dos céus. O baixou por terra. Quanto mais nós. Muito cuidado. Vamos ter ações de graças. E por que não, todo dia? Por que uma vez no ano? Vamos ter ação de graças todo dia. A cada dia. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.